A graça e a paz, meus amados irmãos, mais uma vez, boa noite. Vamos meditar a palavra do Senhor, continuando o nosso ensinamento dentro do livro de Daniel. Vamos ler hoje Daniel, capítulo 1, versículos 3 ao 7. Daniel 1, 3 ao 7. Vamos abrir a palavra de Deus todos juntos. Você pegue a sua Bíblia, pegue a sua palavra, dê preferência à versão revista e atualizada, que é a versão que eu vou ler, e vamos meditar na palavra do Senhor nesses versículos nessa noite. É uma continuação do estudo passado que eu dei aqui neste canal. Se você quiser ver o primeiro estudo, você vai lá na nossa aba de vídeos, que vai estar lá, é o estudo de Daniel, capítulo 1, versículos 1 e 2. E agora vamos para o 3 ao 7. Fique à vontade, você que ainda não viu. A primeira exposição, o primeiro estudo é bem rápido, são 10 minutos, você tem a oportunidade de ver. Vamos ler a palavra do Senhor, mais uma vez, versículo 3, capítulo 1 de Daniel. Disse o rei Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciências, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abidnego. Então, temos aqui, irmãos, grandes consequências tristes para a nação de Judá. E aí Daniel, que era um servo de Deus, vai pagar por isso. Eu falei isso na mensagem de domingo, que quando líderes, eles são rebeldes para com Deus, e aqui os sacerdotes, os líderes, tudo isso era consequência da punição de Deus para com o povo de Israel. O povo que mais sofre são aqueles que eram para serem mais protegidos. E aqui Daniel, que era de uma elite do povo de Judá, um dos príncipes aqui de Judá, ele vai ser selecionado para morar na Babilônia. Jovens sem nenhum defeito, versículo 4, de boa aparência, instruídos, doutos em ciências, versados em conhecimentos, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, versículo 4, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Era como se esses jovens, irmãos, eles tivessem passado na Universidade Federal da Babilônia. Eles agora foram estudar com tudo pago na Universidade Federal da Babilônia. Mas Daniel e seus amigos sabiam que tudo que eles iam aprender seria praticamente inútil. Porque naquela época o Estado não era laico. Naquela época, Nabucodonosor e todos os imperadores do reino da Babilônia, do Egito, de Roma, da Grécia, eles eram considerados deuses e a política estava muito voltada à religião. Tudo tinha a ver ali. Ou seja, na área de educação, dentro de uma civilização babilônica, com certeza Daniel e seus amigos aprenderam a adorar outros deuses, a venerar outros deuses, e por que esses deuses existiam e por que esses deuses eram importantes. Por que eles se submeteram a isso? Eles vão se submeter. Não vai ter nenhuma contestação de Daniel quanto a isso. Eles vão para a Universidade Federal da Babilônia, eles vão aprender coisas pagãs, muitas coisas pagãs, baboseiras, e eles não vão
iniciar aqui um movimento revolucionário estudantil contra os babilônicos. Primeiro que entenda, Daniel aqui era muito jovem. Quando eu digo muito jovem, ele era, se ele tivesse da nossa igreja, ele estaria na UPA. Ele seria um adolescente, ele não seria nem considerado jovem nos nossos dias. Daniel tinha aqui 15, 16 anos. Daniel era muito jovem, seus amigos também. Qualquer tentativa de movimento aqui anti-estudantil babilônico, eles iriam morrer. Eles sabiam disso. Como ponderar? Como ir contra a maré sem escandalizar? É isso que Daniel vai tentar fazer aqui. Nenhum pio quanto à educação babilônica. Eles vão se submeter à educação babilônica, eles não vão querer, não vão contestar. Por que não contestar isso? Por que não contestar? Imagina se todo ato do governo que eu não concorde, eu fosse iniciar uma revolução. Se todo ato do governo que eu não concorde, eu fosse começar um movimento contra ele. Entenda que nós não somos revolucionários. Nós somos servos do Senhor. Mas é claro que tudo isso tem um limite. Até para Daniel. Entenda que ele aceitou, no versículo 7, ser trocado o nome dele. Talvez isso aqui pra gente não tenha tanta relevância. Por quê? Porque, sei lá, talvez meu nome não tenha significado e... vão trocar seu nome lá na outra nação por André. Tá certo, não tem problema nenhum. Mas isso para um judeu tem um significado muito forte. Hoje tem, né? As pessoas buscam dar o nome aos filhos com algum significado. Esse é iluminado por Deus, esse é abençoado por Deus. Esse é fiel como um cão, como Caleb. Ou seja, vários significados. Isso é até importante hoje. Mas para o judeu isso era praticamente sagrado. Ter aquele nome ali era uma questão de honra para a família, era um significado muito forte. Trocar esse nome, deixar de ter esse nome, era algo muito desonroso para um judeu. Mas olha isso, eles também ficam calados. Nem um pio quanto a isso. Nem um pio quanto à educação que eles vão receber, totalmente pagã. Nem um pio quanto ao seu nome trocado. Por quê? Porque acima de tudo, Daniel não era rebelde. Daniel era servo de Deus. E Deus estava ensinando a Daniel a viver nesse mundo de forma cristã, mas que ele não se contamine com ele. E os próximos versículos vão nos mostrar nitidamente que Daniel não se contaminou de jeito nenhum com o mundo babilônico. Daniel viveu 90% da sua vida na Babilônia. E a gente vai ver do Daniel aqui, na UPA praticamente, com 15, 16 anos, ao Daniel bastante idoso lá na Cova dos Leões, que em nenhum momento ele vai se contaminar com as finas iguarias do rei. Olha, ele podia beber de tudo que o rei proporcionava. Ele podia comer de tudo que o rei proporcionava. E é neste ponto que Daniel ele vai de forma diplomática se opor a essa comida. E aí eu pergunto para você, Daniel ele não se opôs à educação babilônica. Daniel não se opôs a trocarem o nome dele. Por que ele se opôs a partir do versículo 8 à comida? Ele se opôs a comer das finas iguarias do rei. Por quê? Ele aceita a educação, ele aceita a mudança de nome, mas ele não aceita comer das finas iguarias do rei. Por que comida? Porque ele se submete, ele não quer se submeter a isso. E isso nós vamos ver no próximo estudo. O que precisamos entender hoje é que nós, em primeiro lugar, nós não somos revolucionários, nós somos cristãos. E muitas coisas que às vezes as autoridades pagãs nos impõem, nós vamos ter que cumprir para o bem da sociedade e para não escandalizar o evangelho. Mas nós vamos ver no próximo estudo que tudo isso tem um limite. Mas em primeiro lugar, nós somos submissos. Somos submissos e nós temos que mostrar isso. Nós temos que dar esse exemplo durante a pandemia, nós temos que dar esse exemplo ao mundo durante esses problemas que estão acontecendo no nosso país.
Nós temos que mostrar o quão perseverantes somos, o quão fiel somos, o quão constantes somos. E que não perdemos a esperança, porque se somos perseverantes, a nossa perseverança está em Cristo. A igreja não pode ser a primeira a entrar em pânico diante dessas situações. A igreja não pode ser a primeira a chorar e a se desesperar diante dessas situações. A igreja deve ser uma rocha que vai sustentar essa situação. Porque ela sabe que no final tudo é a vontade de Deus que prevalece nas nossas famílias, no nosso trabalho, no planeta, no governo, em nossas vidas. É isso que nós devemos entender. Viver no mundo sem fincar pé nele é um grande desafio. Que Deus nos dê maturidade para isso a cada dia mais. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela leitura da tua palavra. Nós te agradecemos porque podemos aprender tantas coisas com Daniel. Nos instrui, Senhor, nos instrui na tua palavra. Nos faz amadurecermos na nossa vida prática cristã. Nos tira só da teoria e leva todos esses estudos para a prática. E se fizermos 50% disso, já vai ser muito para essa sociedade. Já vai ser um impacto estrondoso para essa sociedade, para as nossas famílias, para a criação de filhos, para como tratar a esposa e o esposo, para como se submeter aos líderes da igreja e fora dela. Tem misericórdia de nós, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Até o próximo estudo, meus irmãos, se assim Deus nos permitir.